né? Que todos sejam bem-vindos, os alunos, o Edverton, a Naila e a Ana Clara. E agora vocês ficam com eles para a gente tratar, discutir sobre a estrutura da saúde pública no Brasil. Obrigada. Boa tarde, como a Tâmara já falou, meu nome é Naila Roberta, sou enfermeira do campus. Comecei minhas atividades lá no início do ano, talvez eu não tenha tido a oportunidade de conhecer todos que estão na sala, né? Enfim, nós, a equipe, agradecemos o convite, é muito bom estar aqui com vocês para falar hoje sobre um assunto tão gostoso, que é sobre a saúde pública, que é muito critica, mas não sabe bem como funcionam as coisas. E hoje nós vamos tentar falar para vocês, desde o comecinho da história, sobre as lutas sociais, até se chegar no modelo de saúde que a gente tem hoje, certo? Eu queria fazer uma reflexão com vocês, assim, que é muito relevante a iniciativa do Laboratório de Redação sobre essa temática, né, em abordá-la. Por quê? Diante desse contexto de pandemia, muita coisa veio florescer na sociedade que muita gente não prestava atenção, por exemplo, tanta desigualdade social que foi evidenciada com essa pandemia, o caos na saúde pública, de como as coisas em alguns lugares não funcionam muito bem, a falta de investimento. E eu acredito que esse possa ser um tema bastante propenso a ser tema, né, da redação. Então, vamos lá, fica aqui com a gente e vamos com a Heriberta agora conhecer como foi essa história, né, Heriberta? É isso aí. Deixa eu ver se eu consigo colocar esses slides. Eu tenho medo de apanhar aqui muito, viu? Com essas apresentações. Na informática, viu? Peraí. Apareceu aí? Tá aparecendo. Isso, deu certo. Peraí, mas tem que voltar. Estão me ouvindo bem? Sim. Pois boa tarde a todos. Sim, boa tarde. Os professores, aos nossos alunos e às minhas colegas, né? Oradoras, a Naila Roberta, enfermeira, a Ana Clara, odontóloga, e dizer a todos vocês, alunos e professores, que foi um prazer receber esse convite e estar aqui nesse momento contribuindo um pouco para o engrandecimento, né, de todos os nossos alunos. Então, como nós estamos vivendo em meio a uma pandemia, como a enfermeira Naila falou, então há uma probabilidade do Enem escolher como tema da redação a área de saúde. Como a Tâmara falou anteriormente, uma das competências da redação no Enem é dar uma proposta de intervenção ao aluno para que se resolva ou que sane o problema trazido pelo tema da redação. Só que só é possível elaborar uma proposta de intervenção louvável se você tiver ferramentas, ou seja, se você tiver conhecimentos, né? Neste caso, o conhecimento da estrutura do nosso sistema de saúde, a estrutura da saúde pública no Brasil. Então, nós estamos aqui para falar um pouco sobre essa estrutura e eu vou iniciar falando sobre essa história, né? Do descobrimento do Brasil até a criação do SUS. É muito tempo, é muita história, mas não se preocupem que eu vou repassar de uma forma bem resumida, certo? Porque a história da saúde pública no Brasil é um universo de conhecimento, é um universo de informações. Mas eu vou sintetizar aqui o máximo para que vocês compreendam. E aí, chegando ao SUS, compreendam melhor todo o contexto que nós estamos inseridos hoje. Então, vamos lá para a história da saúde pública no Brasil. Antes de 1500, só tinha no território brasileiro índios. E como era a estrutura, não é nem uma estrutura, como era que eles tratavam das suas patologias, ou seja, das suas doenças?
toda tribo existia um pajé. E um pajé era aquela pessoa responsável em cuidar de toda a tribo. E quando o assunto era doença, ele utilizava dos seus conhecimentos em ervas medicinais, e a gente vai ver que as ervas, até hoje, ela ainda está presente. Nós temos muitas medicações fitoterápicas, né, que é vinda da natureza, né, de forma bem natural mesmo, e o pajé também utilizava de ritos religiosos. Então, vamos ficar com esses dois itens antes de 1500. Rituais religiosos e ervas medicinais. Era assim que era tratada as patologias, ou seja, as doenças. Após 1500, com a chegada dos portugueses aqui, e ao longo do tempo de outras nacionalidades, nós temos aí o Brasil colônia, e as pessoas continuavam usando as ervas medicinais como tratamento, continuavam, sim, ainda utilizando os rituais religiosos, existiam também as benzedeiras, e durante esse período, depois de 1550 mais ou menos, já surgiram em terras brasileiras as santas casas de misericórdias, que eram casas criadas e organizadas por instituições religiosas para cuidar de enfermos, certo? Então, durante o Brasil colônia, nós temos as santas casas de misericórdia, nós temos as ervas e nós temos os rituais religiosos como tratamento para as doenças, certo? E aí vamos pular para 1808, chegada da família real no Brasil. E aí tudo vai se modificar. Chegou aqui do Brasil o rei de Portugal, toda a sua família e toda a sua comitiva. Era muita gente. E eles precisavam de toda uma estrutura para que eles continuassem tendo as mordomias que eles tinham em territórios portugueses, certo? Então, eles já traziam médicos. Mas esses médicos eram para cuidar, eram para tratar somente a corte, somente a elite. Os pobres, né, o coletivo, não tinha acesso a esses médicos. Mas aí o rei, na época, logo de imediato, a sua chegada, ele já abre a primeira escola de medicina no estado da Bahia, Salvador, e também no estado do Rio de Janeiro, até que a corte depois se muda para o Rio de Janeiro, né? Chega na Bahia, depois vai para o Rio. Então, as duas escolas de medicina, elas já são inauguradas na chegada da corte, da família real, aqui no Brasil. Mas esses médicos, eles só cuidavam da corte. E aí a grande população ficava com o quê? A coletividade, né? A grande massa ficava com as santas casas de misericórdia, as ervas continuam até os dias atuais, as benzedeiras e os rituais também religiosos. Vamos agora passar para a República Velha. Então, já vamos dar um salto para 1889. A República Velha. A República Velha, ela é marcada por grandes epidemias. Então, febre amarela, cólera, malária, tuberculose, varíola, tudo isso estava presente na sociedade brasileira em 1889. Lembrando que a economia brasileira era baseada na exportação do café, certo? E aí, com grandes epidemias, com tantas epidemias, o que foi que aconteceu? Os países que compravam os produtos do Brasil já não queriam mais, porque aqueles produtos estavam vindo de um país com muitas doenças e esses produtos poderiam estar contaminados. Então, essas epidemias estavam prejudicando a economia brasileira. Outro detalhe, nessa época, precisava-se de mão de obra de imigrantes, porque em 1888, houve a abolição da escravatura. Então, já não tinha mão de obra escrava. Então, eles precisavam de mão de obra e essa mão de obra vinha de fora.
Só que com tantas epidemias, as pessoas não queriam vir mais para o Brasil trabalhar. Então, o Brasil não conseguia mais vender o seu café por conta das epidemias e não conseguia ter a mão de obra por causa dessas epidemias. Então, o governo começa a ter uma atitude com relação à saúde pública. Só que essa atitude por parte do governo não era preocupado com o bem-estar da coletividade. A preocupação do governo era totalmente com a economia do Brasil. E aí vem as vacinas, né, para combater essas doenças. Inclusive, em 1904, acontece a revolta da vacina, porque essa vacinação ela é instituída, mas não existe nenhuma explicação para a sociedade para que serve aquela vacina. Então, apenas é instituída, e as pessoas se recusam a tomar, porque elas não têm instruções, elas não têm informações daquele ato, né? E aí tem-se uma grande revolta. Inclusive, a força policial da época entra no contexto. Eles invadem as casas, a polícia segura, não deixa ninguém fugir, as pessoas são seguras e a equipe de saúde faz a administração da vacina. Então, é em meio, né, a toda essa brutalidade. E teve outras ações de saúde, como, por exemplo, o saneamento dos portos, certo? E aí, todas essas ações do governo, nada mais era do que para salvar a economia do Brasil. Não existia uma preocupação com o bem-estar social, com o bem-estar da sociedade, com a saúde das pessoas. A preocupação era exclusivamente salvar a economia brasileira. E aí, em 1923, nós vamos ter a Lei Eloy Chaves. O que é essa Lei Eloy Chaves? Já existia o início da industrialização no Brasil, né? Existiam várias tecelagens, né? Pequenas indústrias. E eles já estavam em grandes movimentos grevistas. Houve duas grandes greves próximo a 1920. E aí, quando chega 1923, ele já tem ganhado muitas conquistas. E uma delas foi a criação do CAP, Caixa de Aposentadoria e Pensão. É aqui, gente, que nasce a Previdência Social. É aqui com a Lei Eloy Chaves, 1923, CAP, Caixa de Aposentadorias e Pensões. Então, o próprio nome já está dizendo. A partir de 1923, as pessoas que trabalhavam, eu estou falando de pessoas que trabalham, que têm um trabalho formal, né? A partir de agora, eles vão ter direito à aposentadoria, pensão e assistência médica. Gente, pela primeira vez no território brasileiro, nós vamos ter agora um trabalhador com direito à assistência médica. Aí vocês podem se perguntar, nossa, eles agora estão preocupados com o bem-estar e a saúde da população. Não. A única preocupação do governo e de toda a estrutura daquela época era ter um trabalhador sadio para produzir mais. Então, a preocupação não era com a saúde em si, do indivíduo e da sociedade, da coletividade, não. A única preocupação era ter um trabalhador sadio para produzir mais, ok? Então, passamos agora para 1930. Era Vargas. O que é que acontece? O CAPS deixa de existir e passa a existir os IAPs, que eram os Institutos de Aposentadoria e Pensão. Muda o quê? O nome e muda a estrutura deste órgão. Porque antes, no CAPS, era formado, esse grupo era formado por empresa. Então, tinha a empresa A, a empresa B, a empresa C, a empresa D e assim sucessivamente. Então, eles se organizavam por empresa. Agora, a partir da era Vargas, eles não se organizam mais por empresas, eles se organizam por categorias. Então, as categorias profissionais, entenderam? Não era mais por empresa, era por categorias.
E aí eles continuam tendo o direito à aposentadoria, pensão, assistência médica, que é a consulta, e uma assistência médica hospitalar, certo? Mas isso, gente, era somente para as pessoas que tinham trabalho formal, o trabalhador e sua família, esposo ou esposa, geralmente a esposa, né? E os filhos. Pronto, somente esse núcleo. E a grande população era desassistida com relação à assistência médica hospitalar. Ou seja, eles não tinham acesso a um serviço de saúde gratuito. Existiam médicos? Existiam, mas tinham que pagar. Para eles terem direito e o acesso a uma consulta médica, tinha que pagar. Nós estamos falando aqui da coisa pública. Então, não existia uma assistência médica pública nessa época. E aí, Getúlio Vargas cria aqui, no seu período, o Ministério da Saúde. Só que, a princípio, o Ministério da Saúde, ele era junto com o Ministério da Educação. E o que era que o Ministério da Saúde fazia? Simplesmente a parte preventiva. Campanhas e ações como, por exemplo, cavar poços artesianos para que a população tenha água potável, construir fossa séptica para que os dejetos não fiquem sobre o solo e assim tragam doenças, campanhas de vacina. Então, o Ministério da Saúde tratava somente da medicina preventiva. A medicina curativa, quem tinha trabalho formal tinha acesso. Quem não tinha o seu trabalho formal ficava desassistido. Não tinha nem consulta, nem internação gratuita. Se precisasse, tinha que pagar. E aí, em 1953, é que o Ministério da Saúde se desmembra do Ministério da Educação. Então, nós temos agora o Ministério da Saúde sozinho. Mas muda o comportamento desse ministério? Muda as ações desse ministério? Não. Ele continua prestando os mesmos serviços e seguindo com os mesmos objetivos, certo? Tratando somente da medicina preventiva. Passando agora... Eita, passei os slides demais. Pronto. Passando agora para a ditadura militar no Brasil. 1964. Nesse período da ditadura militar, os IAPs, eles dão lugar ao INPS. E aí, o que é que traz de diferente, além da mudança do nome do órgão? A questão de ampliar o acesso a esse órgão. Quem era que tinha acesso antes? Somente o trabalhador formal. Aquele que prestava o serviço em determinado órgão, em uma determinada indústria, em uma determinada empresa. E agora, com a ampliação do acesso, quem é que tem o direito à pensão, aposentadoria e assistência médica? O trabalhador autônomo só precisava pagar. Quem mais? O agricultor, né, a pessoa que trabalha na zona rural, ele só precisava pagar. A empregada doméstica também tinha acesso, ela poderia ser assegurada no INPS, ela só precisava pagar. Então, perceberam qual foi aí a diferença? Foi a mudança do nome do órgão e a ampliação do acesso ao órgão para garantir a sua aposentadoria, pensão e assistência médica hospitalar. Mas o que é que acontece com a ampliação desse acesso? Aumenta a demanda. Aumenta a demanda. E com o aumento da demanda, os hospitais, o sistema de saúde na época, e a própria instituição INPS já não consegue mais lidar com tantos assegurados. E aí, em 1977, eles desmembram, faz um desmembramento e mantém-se o INPS, que é o Instituto Nacional da Previdência Social, somente para a aposentadoria e pensão. E aí eles criam o INAMPS, que é o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. E o INAMPS cuida somente da parte de saúde.
Ó, esse A e esse M que tem no meio da palavra INAMPS quer dizer assistência médica. Então, o INAMPS cuida somente da assistência médica, tanto a consulta em si, como aquela assistência hospitalar, onde a pessoa precisa ser internada. E esse sistema de saúde, ele é chamado de sistema hospitalocêntrico. Por quê? Porque todo o sistema de saúde se preparava somente para a cura. Não existia uma saúde voltada para a prevenção, porque o Ministério da Saúde não se destacava tanto assim. Era coisas isoladas, era coisa muito isolada. O Ministério da Saúde tratava a prevenção, mas era algo muito superficial, certo? Não era algo abrangente, não era algo marcante, não era algo que dava uma resposta à sociedade, uma resposta imediata e eficaz. Então, todo o sistema estava voltado para uma medicina, para um sistema hospitalocêntrico, a cura da doença. E aí, no início da década de 70, a sociedade já não estava satisfeita com o sistema de saúde, já existiam muitos movimentos populares contra a ditadura militar, e aí, dentro desse movimento contra a ditadura militar, eles levantavam uma bandeira contra também o sistema de saúde. Então, vários segmentos da sociedade entraram nesse movimento, pedindo a reforma sanitária, pedindo a mudança da estrutura pública de saúde. E aí, no final da década de 70, tem outro episódio muito importante, que é a Conferência Mundial de Saúde, que acontece em Alma-Ata, no Cazaquistão. E o tema dessa conferência mundial, uma conferência promovida pela Organização Mundial de Saúde, era justamente a importância da saúde primária, a importância de se trabalhar a prevenção. E essa conferência, ela foi de grande importância para a criação do nosso SUS, porque foram esses dois fatos, a Conferência de Alma-Ata e os movimentos populares, que se combinaram na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986. E aí, nessa Conferência Nacional de Saúde, houve a participação da sociedade em peso. Mais de 4.000 pessoas participaram dessa conferência. E foi nessa conferência que o SUS começou a ser desenhado. Foi nessa conferência em que o SUS foi idealizado. E em 1988, na Constituição Federal, o SUS foi colocado lá, na lei, e ele, de fato, foi criado. Então, o SUS foi idealizado na Conferência Nacional de Saúde, 1986, e ele foi criado de fato, ele passou a existir de fato na Constituição de 1988. Mas o SUS só foi funcionar na prática com a criação das leis orgânicas, que é a Lei 8080 de 1990 e a Lei 1142 de 1990. Então, essas duas leis, em 1990, foi que fizeram o SUS funcionar de verdade na prática, porque até então tudo estava aprovado em lei, no papel, mas ele começou a funcionar, a existir de fato na prática, com essas duas leis em 1990. E aí, agora, eu passo a palavra para a enfermeira Naila Roberta, que vai dar seguimento nessa história do SUS mais atual. Oi, Naila, boa tarde. Desculpa te interromper, mas liga o microfone. Bom, aí, pronto. Nós não estávamos te escutando. É isso. Muito obrigada, viu, Heriberto?
pelas suas palavras, De nada. por todas as informações. De nada. Deu para ouvir direitinho? Sim, absolutamente. São Muito muitas bem. informações, Heriberto, tira aí tua apresentação. Ah, tá. Só um minuto. Eu me empolguei tanto do conteúdo na fala que esqueci até de passar o próximo slide. Tudo bem, né? Ela vai pegar muito rica a apresentação. É porque o Heriberto contou para a gente desde lá do início da nossa colonização. Então, Tâmara, eu posso fechar Pode, com uma frase? pode. É porque, como eu me empolguei na fala, esqueci de passar para o próximo slide, mas como o esquema estava todo em minha cabeça, aí eu segui só na fala. Eu queria fechar a minha fala dizendo que com a regulamentação do SUS em 1990, com as leis orgânicas, a saúde passa a ser direito de todos e dever do Estado, certo? Porque até então, o Estado era isento dessa responsabilidade. O Estado não tinha responsabilidade nenhuma com a saúde do indivíduo. Cada indivíduo cuidava da sua própria saúde, certo? E a partir da regulamentação do SUS, a partir de 1990, a saúde passa a ser direito de todo cidadão e dever do Estado. E essa saúde, ela é tão universal que se qualquer estrangeiro adentrar o território brasileiro, ele tem acesso a esse sistema de saúde. Certo? Então, ele é para todos, até para os estrangeiros. Basta estar em território nacional. Todos têm direito e acesso. Pronto? Pronto.